Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Podeis sentar e ficar à vontade. Glória a Deus. É uma alegria estar mais uma vez aqui, podendo ministrar a palavra de Deus. Quero aqui externar gratidão a Deus por essa oportunidade, que não é dado por merecimento, mas por sua graça. Ao pastor João Paulo também por nos dar essa oportunidade de nos confiar o púlpito para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos meditar um pouco nesse texto de Hebreus, capítulo 11, que é um dos textos bastante conhecido pelos irmãos, que é uma das poucas descrições que nós vamos encontrar sobre fé, de maneira bem explicada, de maneira exemplificada. E aqui meu objetivo é esclarecer como a fé, ela opera em nós, através de nós, por nós, de modo que nós possamos alcançar as ricas bênçãos de Deus em nossa vida. E nós estamos aqui hoje porque a fé operou em nós. Nós, um dia em nossas vidas, reconhecemos que precisávamos nos conectar com Deus e resolvemos, então, aceitar a esse Jesus, aqueles que são cristãos, ou pelo menos estar aqui essa noite para fazer essa tentativa de conexão com Deus. E eu gostaria de meditar hoje sobre a fé, o fundamento chamado fé. Eu acho interessante essa descrição, e eu não digo aqui explicação, porque a fé, ela não é explicada, ela pode ser vivenciada, ela pode ser praticada, e ela pode ser descrita, mas não explicada. Que Hebreus faz, o escritor aos Hebreus faz sobre a fé, ele diz: ora, a fé, na parte A do versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando se fala em fundamento, nós entendemos que fundamento é aquilo que se constrói como base, como alicerce para sustentar algo ou alguém. Ou seja, a fé, ela é o fundamento, e não só o. Eu quero dar aqui destaque para a palavra firme. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é aquilo que sustenta de maneira firme a nossa esperança em Deus. De modo que sem a fé, a nossa esperança, ou a nossa espera por aquilo que não estamos contemplando com os olhos, não seria capaz de se sustentar. A fé, ela é a base que vai sustentar aquilo que esperamos de Deus, em Deus, na pessoa de Deus. E eu acho interessante porque quando se fala de firme fundamento, significa que existe como você colocar um fundamento sobre as coisas que você espera em Deus, mas que não seja um fundamento firme. Existe como eu esperar em Deus através de um falso fundamento, ou de um fundamento que não é tão firme quanto a fé. E é por isso que encontramos muitas vezes pessoas que vêm à igreja, pessoas que frequentam os templos, os cultos, frustradas, porque estão sobre um outro fundamento, que não é a fé. Existem aqueles que vêm à igreja esperar em Deus por interesse. Existem aqueles que vêm à igreja esperar em Deus por superstição. Existem aqueles que vêm à igreja esperar em Deus por tradição, por querer uma compreensão racional de quem é Deus. Mas Deus não pode ser compreendido pela mente humana. Um Deus que pode ser compreendido pela mente humana é tudo menos Deus. Então, esses fundamentos que se constroem para esperar em Deus não são firmes. E as pessoas vão se frustrar ao tentar colocar esse fundamento para crer em Deus. Elas não vão conseguir viver uma vida, de fato, dedicada a Deus, esperando em Deus. Mas, se colocarmos a fé em nosso coração,
nós teremos um fundamento tão firme, mas tão firme, que nenhuma circunstância pode abalar você que está esperando em Deus. Se você tomar posse dessa palavra que é a fé, que não podemos compreender às vezes com a mente humana, mas podemos senti-la, não existe nada que vai abalar você, porque o seu fundamento, naquilo que você espera em Deus, através de Deus será firme, firme como a rocha. Mas o escritor não para por aí. Em sua descrição, ele vai dizer que a fé também é, ainda no versículo 1, a prova das coisas que não se veem. Ou seja, prova é aquilo que se evidencia, as evidências. A evidência daquilo que não se enxerga com os olhos humanos é a fé. Isso aqui é interessante, porque se fizermos em uma primeira análise, vamos dizer que isso aqui é um paradoxo. Mas como é que eu posso colocar em evidência, em destaque, como é que eu posso provar, como é que eu posso colocar de modo evidente aquilo que não se pode nem ser visto? Porque se nós compreendermos isso aqui do ponto de vista humano, é impossível. Eu vou colocar algo que nem existe dos olhos físicos em evidência, como isso pode acontecer? Mas a fé é isso. A fé é a evidência não para os olhos humanos, mas para o coração, daquilo que não vemos com os olhos carnais, mas contemplamos com toda a convicção e certeza com nossos olhos espirituais. Nós podemos não enxergar com esses olhos humanos, mas temos plena convicção da existência de um Deus todo-poderoso, que virá um dia resgatar a sua igreja deste mundo. Não temos dúvida, ou seja, a fé é a evidência. Ela não é a única evidência da existência de Deus. Deus também não existe tão somente por causa da minha fé, mas ela é a maior evidência, ou seja, a maior evidência de que Deus existe, que aguarda os seus, é a nossa fé dele. Isso é meio paradoxo, parece que a minha fé está gerando Deus. Não, negativo, a sua fé não gera Deus, mas a maior evidência de que Deus existe é a sua fé dele. E eu vou te provar isso aqui hoje, através da Bíblia, porque nós vamos vivenciar aqui hoje como a fé, ela vai atuar em nossos corações, de maneira tal que esses homens que vão ser descritos aqui no capítulo 11, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé Enoque, nós vamos perceber o que estava no coração deles, quando eles executaram essas lindas obras para Deus, quando eles fizeram essas obras para Deus. Além de evidência, a fé descrita aqui no versículo 2, ela é a causa, ela é o fundamento sobre o qual alicerçamos as nossas bases para crer em Deus. Ela é também a evidência que mostra que claramente é o coração do homem que Deus existe, que aguarda os seus, mas ela também é a causa pela qual operamos as ações cotidianas com base na fé. Observe bem, ele vai dizer assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, alcançaram exemplo, alcançaram um estilo de vida, do qual nós podemos nos pautar e podemos perceber neles um exemplo para a nossa vida. Ou seja, pela fé, por causa da fé, a fé também é a causa. E aqui é interessante, porque quando se fala de causa, fala-se da origem de um acontecimento. A fé é a origem. Observe bem isso, ela é a origem dos acontecimentos da fé, da nossa vida, das ações das nossas vidas. Ela é a origem dos acontecimentos que geraram em mim a vontade de glorificar, a vontade de ser bom, a vontade de ajudar o próximo, a vontade de ser manso, a vontade de ser longânimo. A fé, ela é a causa de tudo isso em nossos corações. E aqui o cristão, ele vai se diferenciar das demais religiões, porque nós não fazemos o bem para ser salvo, mas por causa da fé que primeiro operou em meu coração, eu a evidencio em minhas atitudes, glorificando o nome do Senhor. Assim como diz Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer assim, versículo 13, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, por intermédio da fé
que opera em nós, nós começamos a praticar ações dignas de arrependimento, como diz João, lá para os fariseus, e desta maneira nós seremos razão para que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu. Você é um instrumento de Deus através da fé, usado para que os homens possam glorificar a Deus cada vez mais e mais. Quando eu exercito a minha fé, quando eu pratico a minha fé, eu sou motivo para que as pessoas contemplem as obras de Deus em minha vida e possam glorificar o nome do Senhor. Você entende o que é fé? O tanto que ela é importante para a vida cristã? Só poderemos ser razão ou motivo de glorificação divina se um dia exercitarmos aquilo que a fé causou dentro do nosso coração. E é por isso que, em primeiro lugar, vem a fé e depois as obras, porque a fé é que causa as obras. E aqui entra um grande dilema. Tem gente que pergunta, mas rapaz, eu vejo tantos crentes que fazem coisas erradas, que dizem coisas erradas, como é que essa pessoa pode se dizer crente? Aí que está a grande situação. Aquele que se diz crente e não anda, como João pregou aqui, aliás, como o pastor pregou aqui sobre a epístola de João, aquele que diz estar em Jesus, também deve andar como Jesus andou. Logo eu concluo que se a pessoa continua praticando obras que não vêm da fé em Deus, eu posso concluir que ela nunca acreditou de fato em Deus, que ela nunca teve fé de fato em Deus, ou que a sua fé desvaneceu, que a sua fé desfaleceu. Por quê? Porque a fé é a causa de todos os bens que são operados em meu coração e que através dos meus membros eu posso operar na vida de cada uma das pessoas. A fé é a causa de tudo isso. Nós só estamos aqui frequentando esse culto, glorificando a Deus por causa desse firme fundamento, que é a fé. A fé que tem operado em nós. E, irmão Jocione, eu compreendi então que eu preciso de fé para exercitar a minha vida como cristão, que eu preciso de fé para exercitar as boas obras. Mas onde é que eu arrumo essa fé? Como Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você é um homem de pouca fé. Se eu fosse Pedro, falar assim, mas onde é que eu consigo mais fé? Para ser um homem de muita fé, para não ser um homem de pouca fé. Eu quero ser um homem de muita fé. E onde é que eu arrumo essa fé? Para que possamos entender isso, precisamos entender aonde está a origem da fé. Afinal de contas, onde é que surgiu, quando surgiu, por que surgiu a fé no coração do homem? Vamos à palavra de Deus que diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, assim, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia King James vai dizer o seguinte, que Deus colocou o desejo profundo pela eternidade no coração do homem. Ou seja, a origem da fé é em Deus. Deus colocou no coração de cada ser humano o desejo pela eternidade. O homem não foi feito para morrer, foi feito para viver eternamente. E Deus colocou na centelha divina que criou o homem, Ele colocou lá um desejo pela eternidade, que nós denominamos de fé. A fé é isso, é acreditar em algo que está além da nossa compreensão, é acreditar que existe algo a mais além desse plano terreno. E nas mais remotas culturas que nós possamos presenciar, desde os indígenas, aqueles mais distantes da nossa época, da nossa realidade, nessas culturas, nós vamos observar que existe ali uma centelha divina de fé. Pessoas que acreditavam que existe algo além deste mundo, que existe algo além dessa vida terrestre. Isso aí foi Deus quem colocou no coração do homem. Cada ser humano vai nascer com esse desejo pelas coisas eternas. Porém, esse desejo ele pode se manifestar de maneira errada. E é por isso que encontramos muitas pessoas que dizem ou não ter fé, ou acreditam em outro tipo de fé. Eles apontam a sua fé para um local distinto do nosso. O objeto da sua fé é diferente do nosso. Mas por que isso acontece? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Mas o pecado veio para distorcer. O inimigo, ele veio distorcer essa fé que já existia no coração do homem. E através disso ele conseguiu fazer com que as pessoas ou desistissem de acreditar num Deus superior, soberano, ou que elas levassem em conta outra religião, outra fé. Essa deturbação de fé que existiu, ela provém do pecado e do inimigo.
que deturbou a mente do ser humano, não permitindo que ele compreenda de fato a fé verdadeira em Deus. E onde é que está escrito isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque o Deus deste século lhe cegou o entendimento, para que não vissem a verdade através do Filho Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo. É ali que o inimigo colocou no coração do homem o desejo por outros deuses. E nós observamos isso aí. É interessante porque o objeto da fé dessas pessoas vai ser de duas maneiras. Ou elas vão acreditar em outros deuses, ou elas vão crer em outros deuses, ou elas vão formar deuses a partir de seus desejos. Mas como assim, irmão Josione? O desejo por se encontrar com Deus vai estar no coração de qualquer homem, vai estar lá. Se a pessoa não se encontrar com um Deus verdadeiro, ela vai formular um Deus segundo aquilo que ela quer para si mesma. Se ela não se encontrar com um Deus verdadeiro, ela irá formular um Deus para si. E como é que isso vai acontecer? Nós observamos hoje uma nação de jovens, senhores e senhoras, que são escravos dos seus próprios desejos, que fizeram dos seus próprios desejos deuses, pessoas que adoram ao dinheiro, pessoas que adoram ao prazer, pessoas que adoram a fama. Por que isso? Porque elas querem a todo custo preencher o espaço de fé que existe em seu coração, que foi colocado por Deus, e elas querem de toda maneira preencher esse espaço, porque o vazio está lá, e ele não vai sair de lá. Então elas começam a exercitar a sua fé de maneira deturbada, de maneira distorcida. Para quê? Para preencher esse vazio que Deus colocou no coração do homem. Porque Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Está escrito assim na Bíblia. E para substituir então esse desejo pela eternidade que Deus colocou no homem, as pessoas formam deuses para si. Elas tentam preencher o vazio que existe no seu coração por o Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus que vai sustentar elas enquanto estiverem nesta vida. Isso é perigoso. Mas sabe por que é perigoso? Porque Deus, Ele colocou um vazio da eternidade. E a única coisa que eu conheço na minha vida que é eterna é o próprio Deus. Como diz aquele escritor que falou o seguinte: dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. As pessoas vão tentar a todo custo preencher esse vazio com falsos deuses, com falsas crenças, com falsas superstições, mas elas não vão conseguir, nós sabemos a verdade, e por isso há paz em nosso coração, porque encontramos aquele que preencheu a nossa alma e o nosso espírito da sua glória. Ele preencheu os vazios que estavam em meu coração. Ele me deu o firmamento, de maneira tal que as circunstâncias já não me fazem tão mal. Que passando por dificuldades ou por bondades, a minha fé não se abala. Por quê? Porque a fé é verdadeira no Deus vivo, naquele que tem todo o poder e que preenche qualquer vazio que possa ter na sua alma. Pessoas que tentam preencher o vazio de Deus, criando deuses para si, elas vão ser fadadas ao fracasso, e mesmo tendo tudo, vão agir como se não tivesse nada. Nós observamos aí diversas pessoas famosas, ricas, poderosas, que vivem em um mar de solidão e tristeza, angustiadas, e se perguntam: por quê? Essa pessoa tem tudo que ela quer, ela consegue dinheiro, consegue fama, mas por que ela vive triste? Por que ela vive escrava dos desejos, escrava dos seus desejos, das suas concupiscências? Por quê? Porque ela nunca conheceu um Deus que pode preencher o vazio do coração dela. No dia que ela conhecer esse Deus que pode preencher todo o íntimo dela, nunca mais ela vai procurar solução no mundo. Nunca mais ela vai procurar solucionar suas angústias na bebida, nas drogas, no sexo, e nada disso. Por quê? Porque ela já tem paz consigo mesma, porque ela está completa consigo mesma, porque ela tem Deus no seu coração. Meus irmãos, a fé que opera em nosso coração, ela é tão maravilhosa que ela nos preenche de tudo. Não precisamos, eu lembro aqui do Salmo de Davi, Salmo 23, ele diz assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse i, mas nada me faltará. E a tradução mais correta seria o seguinte: o Senhor é o meu pastor
De nada eu sinto falta. Mas por que, Davi? Porque eu já estou preenchido completamente. O que vier depois vai sobejar. Mas se eu estiver passando fome, tendo Deus, eu estou completo, estou feliz, não sinto mais falta de nada. É o que Davi queria dizer. Ele diz: Senhor, eu tendo o Senhor na minha vida, eu posso passar as maiores dificuldades que um ser humano pode passar, mas tendo o Senhor no meu coração, eu estou completo, eu estou em paz, eu estou glorificando. Eu tenho o Senhor, dono de todo o mundo, o universo, habitando dentro do meu coração e fazendo morada em mim, e eu posso glorificar ao nome dele. Esse era o sentimento de Davi, de ter o seu coração preenchido. Tanto é que quando ele peca contra Deus, ele diz: Deus, não se afaste de mim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Davi sabia o quanto era difícil viver distante daquele Deus que preenche as lacunas do nosso coração. Irmãos, triste coisa é para nós ficarmos distantes desse Deus. Como diz Davi: a minha alma desfalece pelos teus atos. O meu coração deseja estar em tua casa a todo momento, pois eu me alegro só na menção de dizer que eu estarei na tua casa. Por que Davi sentia isso? Porque ele se sentia preenchido na casa de Deus. Ele se sentia realizado na casa de Deus. Quando você vê um crente que ele não fica alegre, irmão Harris, em vir no culto, pode desconfiar dele, tem alguma coisa errada. A fé dele está distorcida. A fé dele está enfraquecida. Por quê? Porque o crente que realmente tem fé em Deus, ele sente alegria em estar em um ambiente como esse hoje, levantar as suas mãos e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele sente alegria disso. A paz que ele tem no coração de estar em um culto, glorificando a Deus, não tem igual. Ele desfalece por esses dias de culto que tem aqui. Eu lembro de um livro que eu li sobre uns missionários que estavam em Cuba. E eles falaram que eles ficaram presos um bocado de tempo. E lá o acalento que eles tinham, porque lá não tinha Bíblias, o acalento que eles tinham era lembrar os versículos que cada um tinha memorizado em sua mente. A maior felicidade que eles tinham era citar esses versículos uns para os outros, os versículos que eles tinham guardado aqui na mente. Por quê? Porque a alegria deles, apesar de estarem presos, eles sabiam que no entendimento e na fé, eles estavam livres, esperando o galardão que vem de Deus. E a alegria que eles tinham era conseguir cultuar baixinho, citando o versículo um para o outro, falando de Deus um para o outro, glorificando a Deus junto com o outro. A alegria que eles tinham era essa. Meus irmãos, nós temos o privilégio de, se quisermos, virmos a essa casa todos os dias, orar e glorificar a Deus, e às vezes não aproveitamos. Que sejamos como Davi, que o nosso coração venha desfalecer pelos atos do Senhor, que possamos ter uma fé a tal ponto que jamais queremos ficar distante de Deus, que o nosso coração venha desfalecer cada vez mais para ter mais de Deus, para ter mais intimidade de Deus, para ser preenchido pelo Espírito Santo, que o nosso coração venha ter esse desejo. E observando esse objeto da fé que o mundo tem por aí, o mundo objetiva, aponta a sua fé para esses deuses, esses falsos deuses, sejam os deuses feitos por suas crenças, ou os deuses feitos pelos seus desejos. Eles estão perdidos, eles estão sem luz, e não encontram paz. Mas a Bíblia vai dizer que Deus colocou um papel para a igreja, no meio de tudo isso. A fé, ela tem a sua origem em Deus. Deus colocou no coração do homem a eternidade e o desejo pela eternidade. E Paulo vai escrever: como é que eles vão crer? Como é que eles vão crer se não existir aquele que vai pregar a mensagem do Evangelho? A solução para uma fé deturbada, para uma fé enfraquecida, para esse mundo que depositou a sua fé, que colocou como objeto de fé os falsos deuses desse século, a solução é a igreja pregar a palavra de Deus para cada um deles. Através da palavra de Deus, o mundo vai reconhecer a verdadeira fé. O mundo vai querer buscar ao Deus verdadeiro, porque eles vão experimentar a palavra que foi escrita por Deus. E Paulo vai dizer assim, que só crerão pela loucura da pregação. E Hebreus vai dizer o seguinte, que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir o que há no coração do homem, pensamentos. Ela é a única que consegue penetrar entre a divisão da alma e do espírito e levantar a fé verdadeira no coração das pessoas. Nós temos um papel entregado por Deus a nós, para anunciar esse evangelho, a fim de que a fé
que o mundo tem distorcida, ela venha a ser colocada em ordem. A igreja tem esse papel de pregar o evangelho de tal maneira a demonstrar a fé verdadeira em Deus. E se nós não tivermos consciência disso, nós vamos ter uma geração perdida. Nós vamos ter um mundo cada vez mais perdido. A igreja é como o sal que conserva da podridão da carne. Ou seja, se nós não começarmos a levantar as nossas vozes e pregar esse evangelho, vamos ter cada dia mais uma nação perdida, de fé deturbada, de fé destruída, de fé enfraquecida, de fé no objeto errado. Mas se levantarmos as nossas vozes e pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, nós seremos instrumento dele para essa geração e vamos anunciar as boas novas da fé verdadeira. Irmãos, linda coisa é ver alguém se encontrar com Jesus. Linda coisa é ver o perdido encontrar a luz. Linda coisa é ver aquele que está pelo caminho disperso encontrar com Cristo. É maravilhoso demais. Ver alguém que estava perdido, de repente ele encontra a luz. Alguém que estava cego, de repente começa a enxergar. Isso é maravilhoso demais. É por isso que Paulo vai escrever aqui: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Por quê? Porque estão anunciando a luz, porque estão anunciando a verdade, porque estão falando a respeito de um Deus verdadeiro. Ou seja, nós somos aqueles que estamos responsáveis por entregar como se fosse um farol e anunciar o caminho para as pessoas chegarem até o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos a cada dia estarmos mais perto dessa missão e não nos esquecermos quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a fé verdadeira em Deus. Meus irmãos, que possamos levar essa palavra para o nosso coração e crer que Deus, Ele há de levantar um povo que vai clamar, que vai orar, que vai exercitar a sua fé, de tal maneira que o mundo jamais tenha dúvida de que essa fé é a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, naquele que é dono de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui para finalizar: a fé é a palavra de Deus. É a única maneira que vamos encontrar de chegar ao coração dos homens e colocar para que eles manifestem a fé verdadeira em Deus. Porque a palavra de Deus é capaz de corrigir todos os erros que existem no nosso coração e nos apresentar o Deus verdadeiro. Eu vendo aqui a palavra do pastor Taviano, falando que Jesus enviou, o dono da festa enviou os seus serviçais para estarem buscando ali as pessoas que eram coxos, os mendigos, os miseráveis. Sabe quem eram essas pessoas? Era cada um de nós. Nós estávamos lá no meio dos becos, dos bares, jogados nas esquinas, mas Deus enviou os seus servos para resgatar-nos desse mundo moribundo e nos colocar aqui para sentar à sua mesa e glorificar ao seu santo nome, meus irmãos. E como é que eu posso agora chegar nesse ambiente e não posso ter a coragem de anunciar aos outros perdidos que encontramos a paz, encontramos a salvação, encontramos a luz, encontramos a glória de Deus? Nós encontramos a melhor coisa que pode existir na vida do homem. Nós encontramos Jesus. Como é que eu posso ficar calado tendo esse Jesus no meu coração? Eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar desse Deus, eu preciso falar dessa fé. Eu não posso me esquecer de onde eu estava e onde eu estou hoje. Por quê? Porque foi por meio dessa fé que eu fui alcançado. E eu preciso anunciar essa fé. Eu preciso anunciar essa fé. Eu gostaria, se o conjunto puder louvar aquele hino Rompendo em Fé, se for possível, seria uma maravilha. Eu queria pedir, pastor, se eu permitir, colocar o pessoal de pé. Meus irmãos, fiquem de pé e vamos louvar esse hino com o que tiver de garganta aí, porque a minha já foi aqui. Você vai louvar que você está rompendo em fé, porque a fé é o firme fundamento sobre o qual essa igreja está posta, e nada pode derrubar essa igreja. Por quê? Porque o fundamento dela é firme, ela tem um objetivo certo, ela tem a convicção certa. Louve ao nome do Senhor, louve ao nome do Senhor essa noite, glorificado seja o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. ousadia eu vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações